Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. A nossa programação tem como objetivo principal alcançar a sua vida e a sua família com a palavra de Deus. Nós estamos no ar todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda vocês terão acesso a toda a nossa programação através do nosso portal na internet, o www.aravideos.com.br. É uma grande bênção, um privilégio da parte do Senhor nós podermos estar semanalmente juntinho com vocês. E para dar início à nossa programação, eu quero fazer um convite muito especial para você, casal, que quer viver um tempo de lazer com a sua família ou apenas os dois em um momento muito agradável. O Ministério da Família da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas está organizando este tempo para você poder usufruir com a sua esposa, com o seu esposo e até mesmo junto com os seus filhos. Vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Será no Resort Terra Park, um lugar maravilhoso, onde você terá aí momentos especiais. Sexta-feira, sábado e no domingo, um preço muito acessível, um valor que pode ser dividido em até 12 parcelas no seu cartão de crédito. Então é uma maravilha que você e sua família precisa participar e usufruir. Nós ainda temos algumas vagas e por isso nós deixamos aqui o convite. Fica aqui também o contato para que você ligue. Entre em contato lá na secretaria da igreja, você pode estar falando com a Edneia ou com a Simone. Elas estarão dando maiores esclarecimentos para você em relação a esse tempo maravilhoso que nós teremos juntos, amém? Então, a partir de agora, vamos lá, vamos para a palavra de Deus, vamos ouvir a voz de Deus falando conosco através desta verdade bíblica, dessa maravilhosa ferramenta que Deus colocou em nossas mãos, sendo a Bíblia a própria voz de Deus, amém? Então você tem aí na sua casa uma Bíblia, leia todos os dias, peça a Deus discernimento para que você possa entender e, acima de tudo, é claro, viver, obedecer à vontade de Deus, não é verdade? Amados, hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da vida de um homem chamado Jó. Um homem que com certeza você já ouviu falar no seu nome, na sua história, na luta que Jó viveu. E talvez eu esteja falando com pessoas que têm passado um momento difícil da sua vida, têm passado um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo de desafio. Então nós vamos falar um pouco a respeito dos desafios, das lutas e das dificuldades que Jó viveu e como ele enfrentou as dificuldades. Porque geralmente o que nos leva a desanimarmos, a fracassarmos não são as dificuldades, mas é a maneira com que nós enfrentamos elas. Porque as dificuldades muitas vezes são inevitáveis, elas virão mesmo. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Muitas lutas que você tem passado, meu amigo, meu irmão, é um currículo para você. É como Davi, que teve que enfrentar o leão, depois teve que enfrentar o urso, porque ele iria derrubar o gigante e posteriormente ele seria rei. Talvez as lutas que você tenha vivido, que você tenha passado, está servindo de currículo para você chegar aonde Deus quer te colocar. Então que a gente aprenda com este homem chamado Jó a enfrentar as nossas lutas e as nossas dificuldades. De cabeça erguida, mas acima de tudo com Deus. Jamais desista de Deus na sua vida, nos seus problemas, nas suas alegrias. Não importa o tempo que você esteja vivendo. Deus precisa ser presente em todo tempo e em todo momento. Nós vamos ler uma porção da palavra que está no livro de Jó, capítulo 1. Primeiramente, nós iremos ler até o versículo de número 5. Nestes versículos de 1 a 5, nós vamos entender como era a vida de Jó. Como ele era um homem próspero, como ele era um homem que tinha uma família, de certa forma, organizada, tinha muitos amigos, tinha muitos bens. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Este era o caráter de Jó. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Amados, nós estamos vendo aqui a vida de um homem que, como diz no versículo 1, era um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se de todo o mal. Aos nossos olhos, um homem como Jó merecia viver uma vida de plenitude, uma vida apenas de bênção, sem ter nenhuma perseguição, nenhuma luta, não é verdade? Porque ele criava os seus filhos, orientava os seus filhos a serem tementes ao Senhor, a desviar-se do mal, assim como ele. Porém, nós vemos que as lutas de Jó surgiram. Assim como você, que talvez tenha feito tudo aos seus olhos certos diante de Deus, ainda assim tem vindo as lutas, tem vindo as dificuldades. Veio as lutas sobre Jó. No versículo 8, a Bíblia nos diz novamente que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Por que a Bíblia repete isso? Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos devorar, chegou diante de Deus e disse que não havia homem algum justo nessa terra. E Deus lembrou-se de quem? Deus lembrou-se de Jó. E aí então Satanás disse: mas é claro que Jó é temente a Deus, é sincero, é reto de coração. As coisas na sua vida vai tudo bem. Ele não tem problema, não tem luta. Porque Satanás sabe se você tem adorado a Deus. Porque está tudo bem? Porque você não tem lutas? E muitas vezes ele tenta trazer dificuldades na sua vida para que você blasfeme contra seu Deus. Para que você abandone Deus, para que você desista de Deus. E Satanás achou que isso seria possível com Jó. E aí então Deus disse para Satanás: tudo bem, você vai lá na terra então e você vai tocar em Jó, apenas não tocará em sua vida. Satanás provavelmente tenha saído da presença de Deus certo de que Jó, assim como tantos outros que ele já havia tentado, desistiria do Senhor, blasfemaria contra ele, desistiria do reino de Deus, porque não suportaria as lutas, as adversidades na sua vida e na sua família. Porém, as coisas então começaram a acontecer e nós vimos aqui no versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí então, meus amados, aconteceu que a partir deste momento, Jó começou a perder. Ele perdeu as suas finanças. Sabe quando você tem tudo aquilo que você gostaria de ter e de repente você passa a não ter mais? Qual é ou qual seria a sua posição diante de Deus em relação a isso? Jó não apenas perdeu as suas finanças, mas ele perdeu algo de muito mais valor. Jó, em um dia apenas, perdeu todos os seus filhos. Não havia mais os seus herdeiros, os seus filhos. Amado, enquanto você tem os seus filhos, você tem louvado a Deus? Mas, e se você perder algum deles, qual vai ser a sua posição diante de Deus? Nós estamos falando a respeito da vida de Jó, este homem íntegro, sincero, reto e temente a Deus, que mesmo em meio às lutas e às adversidades, permaneceu firme com o Senhor. Nós vimos no bloco anterior que Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu suas finanças, perdeu seus filhos. Não havia mais nada que Jó pudesse se alegrar. Aí então, ele continuou firme com o Senhor. Aí Satanás fez o quê?
Satanás tocou no seu corpo físico, na sua saúde. A Bíblia diz no versículo 5, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Foi isso que Satanás disse para Deus. Jó ainda permanece firme porque ele tem saúde, porque está tudo bem com ele, mesmo tendo perdido as suas finanças, perdido os seus filhos. Jó continua firme apenas por esse motivo. E Satanás diz, e verás Deus se ele não blasfema contra ti. Era essa a intenção de Satanás. Era fazer com que Deus se entristecesse, com que Deus visse que não existia homem nenhum sobre a face da terra que honrasse a Deus acima de todas as coisas. Aí então, Deus permitiu que ele fosse tocado na sua pele, na sua carne, no seu corpo físico, na sua saúde. E então, no versículo 7, a Bíblia diz, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as suas feridas, assentou-se no meio das cinzas. Irmãos, olha a posição deste homem. Nós vimos no bloco anterior a vida de Jó como era. Era um homem próspero, havia muitos animais, havia muitos funcionários que trabalhavam ao seu serviço, tinha ele filhos e filhas. De repente, este homem se vê nesta posição. Perdeu tudo que tinha no que se referia à sua vida financeira, perdeu todos os seus filhos e já não havia mais nele saúde física. Ele era um homem enfermo, ele padecia de uma chaga maligna, de uma lepra, de uma doença, onde ele não podia ter contato com ninguém. Jó, provavelmente neste momento, sentado sobre as cinzas, com um pedaço de telha, raspando as suas feridas. Amados, por muito menos, eu e você talvez estivéssemos em uma posição complicada diante de Deus. Talvez a gente não teria essa fé, mas nós precisamos buscar esta força, sabendo que independente do momento que nós estivermos vivendo, nós precisamos permanecer firmes com o Senhor. Porque o que nós entendemos é que por mais que a gente viva bem, com plenitude, porque é essa a vontade do Senhor, que a gente tenha vida e vida em abundância, mas ainda que não seja assim, a nossa vida aqui na terra é muito breve, é muito rápida diante da eternidade que Deus tem reservado para nós. E acima de tudo, nós precisamos conquistar e permanecer firmes na nossa salvação. Desviando-se do mal, estando firmes com o Senhor, sem blasfemar contra Deus. A gente vai ver aqui no versículo de número 9 que Jó sofreu ainda uma grande luta. Jó tinha apenas ele e sua esposa. E em um determinado momento, a esposa de Jó, ao vê-lo nessa situação tão complicada, tão difícil, sem dinheiro, sem amigos, sem filhos, sem saúde, a mulher de Jó disse a ele no versículo 9 do capítulo 2. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens tu sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu,